E aí, povo de Deus, vocês estão bom? Espero que sim! Estamos hoje aqui para mais uma leitura de Salmos. O hino de Salmo de número 17, ou Salmo capítulo 17 para alguns. Uma introduçãozinha a respeito desse salmo é que, embora que saibamos que Davi foi quem escreveu este salmo, não podemos determinar em que ocasião de sua vida isso ocorreu. Ao que parece, ele estava atravessando circunstâncias adversas e por isso, acho que estava sempre enfrentando circunstâncias adversas, né? O homem aprontava, gostava de uma guerrinha, né? E ao que parece, ele estava atravessando circunstâncias adversas e por isso estava clamando pela proteção e pelo livramento do Senhor. Alguns comentaristas sugerem que talvez isso tenha ocorrido durante o período em que ele precisou fugir do rei Saul, ou talvez durante os dias de rebelião de Absalão, seu filho, que tentou usurpar o trono guerreando contra o próprio pai e morreu lá enforcado pelos seus próprios cabelos, pendurado numa árvore. Enquanto isso foi flechado 2 vezes no peito, né? Enquanto estava lá agoniando, outra pessoa chegou por trás e flechou, né? Enfim, mas essa aí é outra história, em outro momento a gente comenta aqui. Salmos 17. Ouve, Senhor, a justiça, clamor, a justiça, e atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Primeira coisa, ele sabia que estava falando a verdade, porque o cara tem que ter muito peito para falar: Deus, o senhor sabe que eu não estou mentindo para o senhor. Tendo ele a consciência de quem era Deus, não um Deus antropomórfico, um Deus como um ser humano evoluído, como eram os deuses gregos, por exemplo, os deuses antigos, né, que eram apenas super-homens, né? Diferente disso, mas um ser completo, onisciente, onividente, né, onitudo. O cara falar assim para Deus: o senhor sabe que eu não estou mentindo, o senhor conhece meus lábios, conhece meu coração, sabe como é que eu estou, sabe quem sou eu. Então, Senhor, ouve a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. E o senhor sabe disso. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Esse aqui é craseado. Olha que interessante. Ele tem tanta certeza que a razão é dele, que ele joga a razão para fora dele. Ele fala: Deus, a razão é esta. Está aqui a razão. E ele sabe que ele está nela, entende? E ele fala: Deus, está vendo a razão? E o Senhor só dá ouvidos à razão, cumpre-a, porque ele sabe que ela o favorecerá. É tanta certeza, tanta convicção de estar no lugar que se deve estar, que ele ora isso a Deus: saia a minha sentença de diante do teu rosto e atendam os teus olhos à razão. É como se, de uma forma muito estranha, Davi estivesse chamando o próprio Deus a tomar contas dos sentidos, conta da razão. De uma forma estranha, não é bem isso, mas é como se ele estivesse falando: Deus, dá ouvidos à razão, porque ele sabe que ele está certo. É muita consciência de estar no caminho correto. Muita. Isso não é fácil, porque nós sabemos, a gente tem nosso pecadinho de estimação, a gente tem aquela coisinha que a gente não deixa de fazer porque sabe que é gostoso, né? A gente não larga de fazer, a gente tem sempre alguma coisinha que nos tira dos trilhos corretos da nossa mente, sabe? De saber que estamos corretos em todos os sentidos. Provaste o meu coração, verso 3. Provaste o meu coração. Visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei? A minha boca não transgredirá. Rapaz, minha careca soa com esse negócio. Dele falar para Deus, é como quem encaraça assim: Deus, o senhor já viu quem eu sou? O senhor já veio até mim de noite? O senhor já me examinou de cabo a rabo? Já viu tudo? E já viu que não tenho nada contra o Senhor. Rapaz, é muita experiência de caminhada com Deus, você poder falar isso para Deus. Espero um dia ainda chegar a minha vez de falar isso. O que pensei? A minha boca não transgredirá. Depois dele falar para Deus: o senhor já me examinou de tudo, ele ainda faz uma promessa, que não é nem uma promessa, é apenas um
uma profecia de continuidade de vai ficar assim, entende? Sou santo, estou andando reto diante do Senhor e assim vai ficar. Tipo, eu não vou te trair, né? A minha boca não transgredirá. 4. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor. Ele sabe que os homens têm tratos. E muitos desses tratos são malévolos. Até os homens fazem tratos malévolos e muitos deles contra ele, a vida dele, de Davi, no caso, né? Pela palavra dos teus lábios me guardarei das veredas do destruidor. Ou seja, o que o Senhor fala para mim é tão certo, é tão correto, é o caminho tão estreito. Lembra da destra de ontem, né? O lugar de proteção é tão protegido que eu sei que as veredas ou o caminho do destruidor, eu sei que por lá eu não vou passar, e ainda que eu passe por lá, lembra? Pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque ele sabe que Deus está com ele. Dirige os meus passos nos teus caminhos. É um apelo, é claro, um pedido, mas também uma constatação. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Mais uma vez um pedido. Ele pede as pegadas, não é só os passos, é o resultado do que seus passos dão, entende? Ou seja, Deus, eu quero que o que eu faça dê certo, e depois que eu fizer, o resultado das coisas que eu fizer, ainda que eu já esteja mais na frente, o resultado que eu tiver, continue gerando coisas boas para o teu reino. Porque o que ele pede aqui não é que os seus passos não vacilem, e sim que suas pegadas são rastros de passos. Então ele quer que o seu andar seja reto, mas o resultado para trás, quem ler a sua história também saiba, eu fui um homem reto diante do Senhor. 6. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Eu vou te falar, isso é o tipo de verso, é o tipo de perícope, né? Pedacinho de verso, que me quebra, tá? Me queres ouvir. Você já teve aquela impressão de que você está orando e sua oração não passa do teto? Parece que nada dá certo. Ele está orando e sabe que Deus quer ouvi-lo. É muito gostoso isso. Você se colocar diante de Deus de uma forma tão íntegra, tão inteira, tão completa, que você sente o Espírito Santo de Deus falando assim: fala mais, querido, fala mais. Eu estou aqui para te ouvir. Estou aqui para te ouvir. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos, escuta as minhas palavras. Como consequência de Deus querer ouvir, ele declara isso, mas também pede isso, implora por isso. A oração é essa coisa, né? Que a gente fala com Deus aquilo que Ele já sabe que a gente está dizendo, que Ele já sabe que a gente está sentindo, mas a gente deve falar assim mesmo, porque nós devemos abrir o nosso coração em todos os sentidos para o nosso Deus. 7. Faze maravilhosas as tuas benevolências, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a sua destra. Destra, lugar de poder, lugar de proteção. Aqueles que se levantam contra o seu lugar de poder e lugar de proteção, ele tem consciência de que algumas pessoas que vão se levantar contra esse lugar de poder e proteção, nesse lugar de poder e proteção, ele estará. Portanto, essas pessoas que ele está vendo se levantar contra ele, estando ele no lugar de poder e proteção, terá poder para suportar e a proteção divina para se garantir. Esse foi o verso 7. 8. Guarda-me como a menina do olho. Esse é craseado. Atenção. Esconde-me como a sombra das tuas asas. Guarda-me como a menina do olho, quer dizer, guarda-me como o Senhor mesmo. Guardaria se estivesse brigando com alguém e alguém jogasse pedra no Senhor. Primeira coisa que você ia fazer é o quê? Guardar os olhos, né? Então, você vai estar em algum lugar, por exemplo, você está em um local de grandes ventos arenosos. Primeira coisa que a gente faz, em locais, por exemplo, de desertos, onde há ventos, primeira coisa que as pessoas fazem, protegem os olhos. Protegem os olhos.
Sem ver caminho, não há direção. Então, assim como a menina é esse pretinho nos nossos olhos, né? A menina dos olhos, né? A gente chama de a menina dos olhos. Então, assim como qualquer um guarda o próprio olho como local mais sensível, local mais importante, como órgão ou sentido mais importante em qualquer lugar que você esteja, você tem que ver. Você tem que ver. Então, guarda-me como este local mais sensível, como este sentido mais importante de sua vida. Ou seja, ele está pedindo um local especial de guarda. Ele está pedindo um local especial de guarda. Esconde-me à sombra de suas asas. Ou seja, como se o próprio pai tivesse asas e guardasse os filhos. Eu tenho um vídeo que eu até postei no meu Facebook esses dias, né? De uma cobra. Não é uma cobra não. De uma espécie de gavião que se levanta contra os pintinhos, que tenta roubar os pintinhos de uma galinha, e a galinha vira o bicho para proteger seus pintinhos, e protege. E aí o próprio profeta em outro momento fala assim: ó Israel, quantas vezes queria guardar vocês como as galinhas cobrem e protegem seus pintinhos, porém tu me recusaste. Pois é, aqui ele está pedindo: guarda-me à sombra de tuas asas. 9, dos ímpios que me oprimem. Ímpio, lembra? Aquele que nega a piedade em Deus. Ou seja, pessoas sem Deus. Esses homens me oprimem. Dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Portanto, ele reconhece a periculosidade desses inimigos, né? Lembra a respeito, lá no Novo Testamento, o profeta também fala a respeito de Satanás, onde ele fala, ele não serve de nada para nós, porém nós não ignoramos os seus ardis. Sendo Davi rei, tendo exército poderoso à sua volta, poderia sentar gordo na sua cadeira real e falar: estou tranquilo, está tudo favorável, mas não. Ele não ignorava os seus ardis e reconhecia que seus inimigos eram mortais. No verso 9. No 10 ele fala: na gordura se encerram e com a boca falam soberbamente. O que é a gordura? Gordura 3.000 anos atrás, queridos, ainda mais sendo a comida uma questão tão difícil de se conseguir, era uma coisa difícil, tá? Na verdade, gente gorda é uma coisa de 2 séculos para cá. 2, 3 séculos para cá. Antes não existiam, no máximo, pessoas um pouquinho cheinhas. Não existiam pessoas gordas. 90% da população era gente magra e até mostravam alguns ossinhos. Gente com um pouquinho mais de gordura era absolutamente raridade. Esses homens, quer dizer, eram homens gordos ou que comiam gordura, ou seja, até seus animais eram bem tratados a ponto de ter gordura, porque animais que pastam, que andam por grandes distâncias, geralmente não acumulam muita gordura. A não ser esses hoje, né, hormonizados aí para isso, né, que comem certas coisinhas para poder ter esse tipo de gordura, né? No normal, antigamente, isso não acontecia. Então, na gordura, ou seja, na tranquilidade de seu poder, esse pessoal se encerra. O que é se encerrar? Se fecha, se tranquiliza. Estou fechado, estou tranquilo. Nem preciso me esforçar muito, ou seja, há uma soberba nesse pessoal que está gordo, sentado, parado. 3.000 anos atrás, os ímpios que o cercavam e que ele não ignorava, que eram inimigos mortais, como diz o verso anterior. Com a boca falam soberbamente, como eu já disse, né, a respeito de encerrar-se na gordura já é uma soberba. Ele ainda por cima completa dizendo: com sua boca falam soberbamente. Soberbamente aqui é advérbio de modo, ou seja, o jeito que eles falam é jeito soberbo. Sabe, aquele jeito de quem se ensoberbece. E Deus tem vários versos para poder falar na Bíblia a respeito da soberba, né? Porque tem até uma palavra de um pastor que eu admiro muito, eu gosto muito de suas palavras, que se é que podemos usar nesse ponto, né? Usando um pouquinho da linguagem poética, antropopática e antropomórfica, que assim como a simplicidade lembra a Deus, a Cristo, que tendo tudo esvaziou-se de sua divindade, dando-se completamente por nós, a soberba lembra a Deus o diabo, que tendo tudo, quis ter mais. Tendo o maior posto antes do maior de todos, quis ocupar o maior
de todos. Ou seja, quase tudo não era suficiente para ele. Ele queria tudo. Ele era soberbo. Usando essa linguagem poética antropopática e antropomórfica. 11. Andam-nos agora espiando os nossos passos. Ele percebe que esse pessoal está de olho nele. Ele percebe. O povo está de olho em mim, Senhor. E fixam seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Ou seja, esse pessoal está fitamente... Eles estão esperando uma mancada. Estão mesmo, esperando uma mancada para então o derrubarem por terra. Parecem-se como leão que deseja arrebatar a sua presença e com um leãozinho que se põe em esconderijos. O leão, você já sabe, fica ali, né, esperando para pegar tudo. E o leãozinho, o que é o leãozinho? É o filhote que fica por trás, que depois do pai vir e matar a presa, vem ainda por cima aproveitar junto com o pai parte da presa. Ou seja, eles têm um grupo onde o principal fica de olho para poder matar a sua presa e ainda por cima aquela escória que fica junto dele como leõezinhos, esperando ali para assim que o principal matar a presa, eles vão ali também comer o resto da carniça junto com o predador principal. E ele está vendo os seus inimigos dessa forma. Levanta-te, Senhor, é que ele clama. Detém-no, derriba-o. Livra a minha alma do ímpio pela tua espada. Espada era arma. Quer falar hoje? Pelo teu revólver, pela tua bomba de hidrogênio, pelo seja lá o que for necessário. Derruba esses homens, Senhor, porque esses homens estão me espiando. É diferente de apenas querer a queda de alguém. É, primeiro de tudo, como no começo do Salmo, saber quem é e quem é você diante de Deus, orando a Deus sabendo o Senhor conhece meu coração e sabe que eu não estou falando besteira e meus lábios não falarão enganosamente. Tendo conhecimento de si mesmo e de si mesmo em relação a Deus, ele fala, esses homens que são os teus inimigos, meus inimigos, portanto teus inimigos e vice-versa, porque nesse ponto ele não se vê em um lugar diferente do lugar de Deus, como vontade, como local de ação. Os inimigos de Deus são inimigos dele, os inimigos dele são os inimigos de Deus. O pedido dele é, os teus inimigos, que são meus inimigos, ou os meus inimigos, que são teus inimigos, derruba-os, acaba com eles. Pela tua espada, 14, dos homens, com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida. Ou seja, eles não esperam por nada vindouro, eles só querem os prazeres atuais e nem pensam na possibilidade de um juízo futuro. E cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Ou seja, os caras comem pelas escondidas, fazem coisas às escondidas e se enriquecem por essas coisas às escondidas. Seus filhos estão fartos, aí volta a figura dos leõezinhos. E este dão os seus sobejos às suas crianças, ou seja, eles se fartam e ainda que sobe dá para os neném, ou seja, é como, não no sentido de desprezo nesse caso aqui. Eles roubam, se fartam, fazem as escondidas, sobram para os seus filhos e numa espécie de linguajar, filhos e netos. Eles são os coroné, no linguajar do interior aqui do Espírito Santo. E no Nordeste também eu sei que isso é muito usado, né? Os antigos coroné, as famílias que estão no poder, que são, enfim, há muitas gerações. São as mesmas famílias, inclusive de intelectuais, as mesmas famílias, desde sempre. Serve para política também. E o último verso, quanto a mim, verso 15, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Ele tem certeza disso. Quando ele acordar de manhã, se houver novidades, quando o sol se levantar, se levantar, se não se levantar, também está tudo bem. Acontece que ele diz que eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. De
tudo que se assemelha a ti, ou seja, todas as coisas, pois todas as coisas foram criadas por ele, e assim como o artista assina a sua obra, ele vê todas as coisas à semelhança de Deus. Ele sabe que quando acordar, verá o próprio Deus em todas as coisas, assim como ainda está vendo nesse dia, antes de dormir. Beleza? Este foi a leitura do Salmo 17. Deus te abençoe muitíssimo. Daniel de Paula, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo aqui. Aquele abraço.